Boa noite, turma do terceiro ano de Ciências Contábeis da Universidade Norte do Paraná. Estamos aqui para a nossa disciplina de controladoria empresarial, pessoal, e nós vamos dar sequência à matéria que nós estávamos estudando, que é avaliação e desempenho, tá certo? Nós vimos os dois primeiros tópicos, onde nós voltamos um pouquinho, fizemos uma, vamos dizer assim, uma retrospectiva dentro do nosso mapa da mina. Mostramos lá o mapa da mina e todo o processo que nós já percorremos de entendimento, de transferência do saber, claro, voltando sempre para o sistema, para o sistema que nós chamamos de empresa, tá certo? Então, nós estamos voltando lá para a empresa, tendo na nossa mente vamos dizer assim, a constituição da empresa. Desde lá do seu empreendedor, lembra do cabeção? Esse cara mesmo. Então, que pode ser em diversas atividades, tá certo? Pode ser um produtor rural, pode ser um capitalista do mundo financeiro, pode ser uma indústria. Nós trabalhamos muito isso o ano passado, eu com vocês, na parte de disciplina de contabilidade de custo, e agora nós estamos estendendo esse conhecimento nosso a parte de gestão, a parte onde entra uma área da contabilidade que está voltada para a controladoria, tá certo? Nós já entendemos que a controladoria não é só a controladoria contábil, nós entendemos que existe um plano de controle dentro da empresa, onde tem um profissional chamado controller, que faz a gerência dessas atividades, e ele é mais que vamos dizer assim, um controller contábil, ele é um controller administrativo, um controller de gestão, que ele está numa linha de staff, né? Se vocês olharem lá no mapinha da mina, junto ali, numa linha de staff, numa linha de apoio com a diretoria ou com a alta gestão, tá certo? Então, nós entendendo isso aí, nós fomos percorrendo as empresas, nós estudamos alguns instrumentos administrativos que dão impacto para a gente conhecer o ambiente interno, para a gente conhecer o ambiente externo. Também fomos entendendo, caminhando um pouquinho para entender os stakeholders, tá certo? Todos os parceiros que estão envolvidos dentro da empresa, quer internamente, quer externamente, né? Isso tem a ver também com a concorrência, e assim nós vamos delineando, vamos percorrendo todo esse mundo dos negócios, onde está inserido a empresa com suas atividades, tá certo? Então, dentro desse sistema, vamos dizer assim, nós vamos conhecendo a caminhada, o percurso que vai se fazendo para obter informações. Qual o objetivo de obter essas informações? É de conhecer o nosso desempenho, de avaliar o nosso resultado, de saber se realmente nós estamos nivelados com a nossa concorrência, se nós estamos acima, se nós estamos abaixo, tá certo? Então, as informações vêm de diversas áreas da empresa, de diversos relatórios que são publicados, são registrados, para que a gente tenha esse conhecimento. De posse desse conhecimento, dessa informação, nós conseguimos fazer gestão, nós conseguimos levar para a mesa de discussão assuntos que requer, vamos dizer assim, conhecimento, que requer dedicação, que requer planejamento, que requer uma série de coisas que nos façam, de fato, entender todo esse mecanismo que está acontecendo, girando essa engrenagem que está gerando dentro da empresa. Para quê? Para que a gente consiga cumprir as nossas metas, tá certo? Então, a avaliação de desempenho tem a ver com obtenção de metas, com realização de metas, tá certo? Em uma das matérias atrás, nós estudamos aquela pirâmide, onde nós sabemos que tem a área estratégica, a área tática e a área operacional dentro de uma empresa. Essa área atua dentro daquele monte de caixinha, comercial,
administrativo, financeiro, logística, manutenção, produção, RH, contabilidade, controladoria. A gente pode dividir a empresa em um monte de caixinha. Essa pirâmide está ali, ó. O que está no estratégico? Alta direção. Aquele que faz o planejamento estratégico, perfeito? Aí, o que está no tático? São os gerentes, são os supervisores, são os, vamos dizer assim, os coordenadores, os líderes, aqueles que pegam o planejamento estratégico e coloca em funcionamento, tá certo? Então, eles exercem a gestão desse planejamento estratégico, que nós chamamos de planejamento tático. Lembram disso? Né? Nós estudamos isso nas aulas anteriores. E, por fim, existe um outro planejamento, que é aquele operacional, que põe em prática as ações, as atividades, tá certo? Para que isso aconteça dentro da empresa, nós temos que ter recursos. Nós temos que ter recursos de caráter que pode ser físico, né? Os materiais, as máquinas, os equipamentos, os móveis, tá certo? Tangíveis, né? E tem os intangíveis, que pode ser um software, pode ser vamos dizer assim, uma marca, tá certo? Tudo isso está à nossa disposição para gerar riqueza, certo? Aí também temos os recursos humanos, entender? Olha a linha de raciocínio que nós vamos trazendo, né? Professor, existe um sistema chamado empresa, com a alta direção, com a gerência, com o operacional, dentro de um monte de setores, departamentos, áreas que colocam em prática atividades, utilizando-se de recursos físicos e humanos, que são as pessoas, são os colaboradores internos, que executam as atividades, que gerenciam as atividades, e que também pode estar ligada à externa, né? Com os fornecedores, com os clientes, né? E todos os parceiros que estiverem envolvidos no negócio, até aquele mesmo que empresta dinheiro para capital de giro, para financiar a compra de algum bem, de algum, vamos dizer assim, investimento. Perfeito? Então, quando nós vamos analisando todo esse cenário, nós vamos construindo vamos dizer assim, amaranhados de atividades que estão acontecendo dentro da empresa no seu dia a dia. Aí existe uma organização, existe uma disciplina, existe um planejamento. Aí nós já estamos dentro das políticas, né? Como nós já estudamos também. Estamos dentro dos procedimentos, estamos dentro dos processos. Professor, quanta coisa nós temos dentro da controladoria. A controladoria é o olho que fiscaliza, é o olho que avalia, é o olho que mede desempenho, é o olho que vai fazer o controle e verificar se aquilo que foi planejado nas suas escalas de planejamento estratégico, tático e operacional estão realmente alcançando as suas metas, é o melhor para a empresa, tá certo? Nós já cansamos de ver que em processos empresariais, né, muita coisa que deve ser feita não é feita, deixa-se para depois e traz problemas para a empresa, né? E outras coisas que precisam ser feitas, às vezes não enxergamos. Então, uma empresa que exerce controle e tem todo esse departamento trabalhando a seu favor, consegue, sim, enxergar, vamos dizer assim, as falhas, aonde se precisa de melhoria, e também avalia aquilo que está bom, que pode ser melhor, e assim por diante, ou que deve ser mantido, tá certo? Não é só o fato de ficar procurando erro, ficar procurando falha, mas é também avaliar aquilo que está bom, aquilo que está sendo bem desenvolvido, um equipamento que funciona bem, uma máquina que funciona bem, um móvel, um objeto que funciona bem, um sistema de software que funciona bem, um hardware que não dá problema, tá certo? Tudo isso pode ser medido dentro da avaliação, dentro do desempenho. Então, a avaliação são métricas, são continhas, são relatórios, são, vamos dizer, utilizar-se de meio que possa gerar informações,
tá certo? E o desempenho, né, é a melhoria contínua, é fazer bem feito, é fazer cada vez melhor, né? Então, se você começa a medir o desempenho de um funcionário que está na experiência, ele tem um desempenho. Quando ele já aprende a função, ele tem outro desempenho. Quando ele está no auge da função, o desempenho dele é o máximo. Quando está lá no fim, pode acontecer de o desempenho dele cair. Ou se acontece alguma coisa de fora, algum fator externo, né, que implica também em situações pessoais, né, pode afetar também o desempenho. Então, isso tudo, todo esse material, quando nós buscamos avaliar, buscamos entender a nossa empresa, nós vamos, de fato, conhecendo, tá certo? Por isso que está aqui quantidade, qualidade, isso tudo tem a ver com nossa metodologia de ensino, que vocês estão trabalhando comigo desde o ano passado. Ah, professor, raciocínio. Você viu que nós criamos um raciocínio aqui, por isso que eu falei, pega a caneta, pega a apostila aí, vão anotando, porque tem coisa que a gente fala aqui de acordo com esse momento, né? E depois não consegue se repetir mais, outra, aí melhoramos, ou aí, vamos medir o desempenho também do professor, a aula está gravada, agora dá para saber, né? A qualitativo e quantitativo, estamos falando aqui de quantidade, temos que saber, temos que quantificar, tá certo? A avaliação trabalha com dados quantitativos e também qualitativos, para a gente ver o desempenho. Olha que interessante. Então, quantidade mais qualidade igual a avaliação de desempenho. Pontos fortes mais pontos fracos também é uma avaliação de desempenho. Evolução mais metas cumpridas também está dentro da avaliação de desempenho, tá certo? Então, aqui, o professor já acabou adiantando algumas coisas, mas vamos fazer uma pontuação aqui para a gente ter uma linha de raciocínio. Qual é o objetivo da avaliação? Tá aqui, ó, já errei aqui, meu desempenho já foi cruel aqui, né? Pois tem que corrigir. Mas, olha, acompanhamento individual e coletivo. Hoje se fala muito em trabalhar na empresa, metodologia de trabalho em equipe, tal, mas funciona? Preciso saber, preciso buscar essa informação. Qual turno é melhor para se trabalhar na minha indústria? O turno da manhã? O turno da tarde? O turno da noite? Para cada um eu tenho um tipo de investimento, para cada um eu tenho um gasto. Como assim, professor, eu tenho um gasto? O turno da noite eu tenho que investir em horário noturno, certo? O turno da manhã, não. O turno da tarde. Como que funciona, professor? Ah, o pessoal não vai parar para almoço, mas vai parar para janta. Então, tem particularidades cada turno que me leva a um gasto. Porém, né, o serviço é o mesmo. As máquinas são as mesmas, os recursos são os mesmos. Mas muda as pessoas e muda o horário. Qual o melhor horário que me dá um melhor desempenho? Certo? Esta é uma perguntinha. Então, a gente acompanha individualmente e coletivamente. Acabei de dar outro exemplo anterior, né? O cara da experiência tem o cara que está no seu nível máximo, né? No auge da sua profissão e trabalhando ali, ele tem desempenho, né? E assim vai acontecendo esta avaliação, né? Eu vou abordar, eu vou ver as possibilidades. Eu quero conhecer se ali no meio daquela equipe tem pessoas que podem vir a ser líderes, né? Empreendedores a compreender e acompanhar a performance. Então, esse acompanhamento dá aos empreendedores compreender e acompanhar a performance. Né? O que é uma performance? Né? Vamos supor que você vai fazer uma caminhada daqui em Santa Mariana. Então, eu vou analisar a tua performance daqui em Santa Mariana. Quando chega na subida, como é que você está? Quando está na descida, como é que você está? Quando faz uma curva, depois de 15, 20 minutos de trabalho, como é que é o teu desempenho? Depois de 2, 3 horas de trabalho, como é que está a tua performance? Né? E vou medir isso aí. Aí depois eu vou pedir para outro funcionário ir até Santa Mariana, eu vou medir o desempenho dele, e assim eu vou medindo, eu vou tendo números e vou comparando. Em horários diferentes eu posso fazer isso, e em horários parecidos para fazer as comparações e entender, né,
O que precisa ser melhorado? O que precisa ser feito? Ah, está dando tudo certo, então está funcionando, né? Esta possibilidade permite que se tenha uma visão mais ampla do que acontece na empresa. Ponto. Descoberta de potencialidades. Enquanto você está avaliando pessoas, avaliando também os recursos, você pode descobrir líderes, você pode descobrir novos gerentes, você pode descobrir gênios dentro da tua empresa que pode te trazer diversas colaborações para resolver problemas que às vezes são invisíveis dentro da empresa. Você não consegue enxergar, né? E a pessoa que está lá pode trazer a solução de maneira simples e de maneira eficaz. Né? Então, são potencialidades que estão dentro do trabalho. Eu já vi muitas histórias de sucesso dentro das empresas que eu trabalhei. Né? Muitas, não foram poucas, não. Tá certo? Ah, professor, mas o percentual perto daquilo que tem de gente é pouco. Ah, mas talvez 10, 15% seja um percentual grande para ter essas descobertas. E nós queremos estar inseridos nela, pessoal. Vocês têm que estar inseridos nela. Hã? Eu quero ser essa potencialidade dentro da empresa. E eu acho legal quando a pessoa recebe uma promoção, quando se investe nela para que ela possa desenvolver as suas potencialidades, tá certo? Então, essa descoberta de potencialidades também é um objetivo da avaliação de desempenho. Resultados extraordinários. O que nós podemos chamar de extraordinário? Aquilo que está acima da meta. Aquilo que está acima do planejado. É bem assim, objetivo e direto. Eu planejei faturar 5 milhões de reais na minha empresa esse ano. Faturei 10. É extraordinário. Faturei 5.500. É extraordinário. Por quê? Porque está acima da meta. Como que aconteceu isso? Como que eu fiz isso? Aí, dentro desse processo, se a coisa dobrou, eu vou descobrir várias potencialidades. Eu vou descobrir várias pessoas capazes, que foi além do que eu planejei, que foi além do que eu esperava, que fizeram muito mais que os recursos que haviam. Como pode acontecer o contrário também, tá certo, pessoal? Então, a partir do momento que se tem acesso aos relatórios, nós podemos elaborar gráficos. Isso existe, viu? Nossa, eu já vi isso acontecer, eu já passei por processos assim. No começo a gente fica incomodado, sabe? Não é muito legal, não, a gente ser avaliado. Né? A empresa, quando passou agora por esse momento de transição lá, antes de entrar esse outro momento que nós estamos passando lá agora, foram feitas várias avaliações dentro da empresa. Eu participei, sinceramente, acho que tem até na apostila de vocês aqui, ó, algumas informações sobre isso aí na página 12, na página 13, 14, vai falar um pouquinho disso aí. Mas eu contando assim em miúdos para vocês, eu participei de um programa lá de avaliação de desempenho, onde eu tinha um tempo e tinha que responder as perguntas. E conforme eu respondia, as perguntas elas vão mudando, né? E aí depois, no fim de tudo isso, é emitido um relatório sobre os meus pontos fortes e sobre os meus pontos fracos. Né? Então a gente se surpreende. Às vezes, onde a gente imagina que é forte, nós estamos fracos. E aonde imagina que está fraco, você está fraco mesmo, porque geralmente você não erra. E aí você toma um tapa na cara do relatório e fala, isso aí não é comigo, não funciona. Né? Então, eu passei por isso aí, né? E tive aí um percentual bom de desempenho, mas teve alguns tapas na cara feio que eu jamais imaginava que eu tinha que corrigir certas falhas, certos níveis lá de desempenho. E a partir daquele momento, faz 2 anos que eu fiz esse relatório, até encadernei ele, guardei, grifei aquilo que de fato me chamou a atenção e comecei a trabalhar ele na minha vida. E isso mudou a minha vida em muitos aspectos, tá certo? Melhora aqui, ó, a expectativa, melhora a assertividade, tá certo? Faz nós construirmos uma boa imagem, faz nós
pensarmos de maneira diferente como atuar no mercado, tá certo? Isso é importante. Então, se vocês passarem por isso um dia, não fiquem frustrados, né? Se um dia vai acontecer, falou, opa, lembrei daquele professor que eu tive lá na universidade, ele passou por isso, e ele falou para mim construir em cima desse relatório uma ponte, né, para te ligar a algo melhor, ou uma escada para te fazer subir mais alto, tá certo? Não é filosofia não, mas funciona. É assim que nós temos que mandar a mensagem para o nosso cérebro, para a gente conseguir vencer os desafios na vida. Como é feita uma avaliação de desempenho, pessoal? Utilizando diversos métodos de avaliação, tá certo? Nós temos esse aí que eu falei para vocês, eu não lembro o nome agora do software, mas é um software alemão que, nossa, oxe, Maria, ele desossa a gente, né? Como disseca a gente, faz você responder tudo quanto é jeito as coisas e as perguntinhas e quanto mais tempo você leva, menos desempenho acontece. E aí ele vai te linkar nisso aí com toda a organização, dentro da tua função, dentro do tempo de idade, te compara com o mundo inteiro, porque ele é internacional. Olha que interessante, o negócio é pegado. Gostei de fazer parte do processo. Fiquei um pouquinho frustrado no começo, mas depois eu trabalhei mais uns 6 meses enchendo o saco do coach lá que fez isso, porque ele deu a oportunidade, eu só ficava mandando e-mail para ele, isso aqui, eu estou com dificuldade aqui, não entendi o que quis dizer isso aqui, e o cara respondia, eu falava, se eu fizer isso, dá para corrigir? Ele dá. E isso aqui, não, isso aqui você vai ficar mais distante ainda do resultado. E assim nós vamos melhorando. Então, são métricas, são métodos que existem, né? Você vai, às vezes, fazer uma entrevista num processo de seleção. É uma avaliação de desempenho, tá certo? Você vai concorrer com outros candidatos, né? E vai ser avaliado. E aquele que tiver melhor desempenho na entrevista, nos testes, e tiver o perfil adequado, né, para aquela função, vai ser chamado. Então, também já é uma avaliação de desempenho. Essa aqui é o pré, né? Depois nós temos aquela do dia a dia, e depois nós temos uma pós, que é depois que o serviço aconteceu, nós vamos avaliar também. Então, dá para fazer antes, durante e depois a avaliação de desempenho. Os relatórios fornecerão informações, como nós já tínhamos falado antes, lá no início da aula, para fazer o quê? Comparação e ver se você alcança o padrão desejado ou esperado, tá certo? Indicarão os pontos positivos da empresa e também vai indicar aqueles que precisam ser, vamos dizer assim, melhor desenvolvidos, para não dizer que são os piores, né? Mas tem que ser melhorados, tá certo? Tem que ter um certo trabalho de alguma equipe de preparação, de treinamento, de reavaliação, ou às vezes você descobre que a pessoa está na função errada, aí você vai relocar ela para uma função que ela... Então, tem diversas maneiras de avaliar desempenho e de aplicar as informações que você trouxe com os relatórios, com o olho clínico, com os trabalhos que foram feitos dentro da empresa, tá certo? Auxílio para o colaborador se adaptar às exigências do cargo e atenda às expectativas da empresa, informação aos setores de recursos humanos para a construção de programas de treinamento, eu acabei de falar tudo isso aí, e indicadores que servem de orientação para escolha de funcionários, tá certo? Agraciados com uma promoção ou com uma premiação. Então, quando acontecer também de vocês verem algum companheiro teu ganhando uma premiação e você não, você tem que ver o que aquele cara está fazendo melhor que você, tá certo? Quando ele foi promovido, por que ele foi promovido? Pessoal, vamos deixar de lado aquelas bobeiras, o cara é puxa-saco, o cara é isso, o cara é aquilo, vamos deixar essas coisas de lado, que isso aí pode até acontecer, e acontece, mas não é isso. Profissionalmente falando, no mundo hoje competitivo do jeito que está, e está fazendo as pessoas se promover, ganhar prêmio, etc. e tal. Sabe por quê? Porque isso aí não vai levar a empresa ao sucesso. Pelo contrário, vai levar a empresa ao fracasso, a não obter suas metas. Então, vamos deixar essas coisas de lado, que vocês já estão no terceiro para o quarto ano, né? E vamos, se alguém pensou isso, deixa de lado essas coisas, pensa aqui, profissionalismo.
É isso que o Brasil está precisando, de disciplina, de profissionalismo, de pessoas com vontade de trabalhar, de alcançar objetivos, de criar empresas produtivas que gerem riquezas, tá certo? E a avaliação de desempenho é top para a área de vocês, tá certo? Então, olha, ó, essa que eu falei para vocês, que eu passei, ó, tem um nome aqui, ó, ei, professor, né? Coaching Assessment. Ixi, Maria, ajuda eu, Francine. Acho que eu falei tudo errado isso aqui. Mas vamos lá. Trata-se de um sistema desenvolvido exclusivamente pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Tá certo? Então, esse aqui é um software brasileiro. Eu passei por esse software alemão, né, que veio de uma empresa multinacional que estava avaliando a empresa ali e os cargos que estavam ali. Tá certo? Então, também existe um software brasileiro que faz esse avaliação de desempenho, e aqui está relacionado o quê? A pessoas, tá certo? Avaliação 360 graus. Esta também é uma metodologia desenvolvida pelo Instituto Brasileiro. Tá aí, ó, né? Que permite às empresas fazerem uma avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Então, aqui nós estamos falando de avaliação de pessoas, tá certo? Aí vocês vão falar para mim, mas como é que avalia as máquinas, professor? Pô, você tem o pessoal de TI, por exemplo, né? O pessoal de TI conhece o software, né? Conhece os hardwares, eles vão estar constantemente fazendo avaliação, né? Eles vão checar se a tua empresa está tentando ser invadida por hackers. Eles vão avaliar, né, se o método de segurança da empresa ele funciona, tá certo? Se você tem uma equipe trabalhando com máquinas diferentes, de diferentes velocidades, como que ele vai fazer para tornar tudo equilibrado e igual, tá certo? Porque senão impacta na avaliação de desempenho das pessoas, né? Porque quando você vai responder aquele questionário aqui do coach Assessment, ou da avaliação de 360 graus, né, quer que seja essa, quer sejam outras que a empresa pode criar, o cara responde tudo, fala, ó, eu estou aqui trabalhando, mas a minha máquina é horrível, a minha mesa está caindo aos pedaços, e isso acontece também nas grandes empresas, tá certo? Não deveria, né? Por quê? Porque isso pode atrapalhar o desempenho da pessoa, né? Às vezes você chega numa empresa, você vê a empresa bonita, cheia de móveis, bonito, televisão, aí chega o cafezinho, chega tudo tá perfeito até aí. A hora que senta lá para trabalhar, o sistema é uma carroça. Não funciona. Ou melhor, funciona, mas é terrível. Dá pau aqui, dá bug ali, né? Perde informação ali, tem que ficar fazendo backup para não perder as coisas. Olha só, backup, meu Deus do céu, isso não existe mais no mundo moderno, né? Isso aí tem que ser automático, tem que estar já nas nuvens agora. Hoje em dia, já estão pensando em outra plataforma que não seja nuvem, uma plataforma espacial, universal, não é isso? Né? Até agora, eu nem gosto de ficar falando os nomes, que de repente cai aqui, né, na gravação e vai lá. Mas nós sabemos que hoje tem um programinha que nós temos um grupinho nosso aí que nós participamos. Esse grupinho aí, né, esse softwarezinho aí, já está caindo em descrédito, tá certo? E já veio outro, um azulzinho lá da flechinha, que já está emparelhado com ele, porque é mais tranquilo, é mais aberto, não tem tanta restrição, não fica vazando os teus dados. Eu não sei o que acontece com vocês, mas o que eu tenho recebido de e-mail e de um monte de coisa agora nesse mundo virtual e nesse trabalho virtual que nós estamos falando, gente do céu, pelo amor de Deus. E da onde está vazando as informações? De algum lugar que eu desconheço, tá certo? Quais os benefícios da avaliação de desempenho para o funcionário? Conhecer as regras do jogo, ou seja, conhecer a empresa, né? Toda empresa tem a obrigação de ensinar o colaborador, né, as regras. Como que ele vai trabalhar se ele não sabe como é que funciona? Se ele não for treinado? Isso ainda acontece hoje em dia, né? Mas na maioria das empresas organizadas, que tem planejamento, né, que são as maiorias, que são as maiores, não, isso não acontece, ou acontece pouco, por isso vai estar lá a controladoria olhando. Conhecer as expectativas da empresa e do líder, identificar pontos fortes e fracos, trabalhar na melhoria de seu desempenho, autoavaliação e autocrítica.
Para a área de chefia, a metodologia neutraliza a subjetividade. Opa! Aquilo que está sendo ocioso, aquilo que já não é tão importante, tá certo? Então, nós vamos lá, detectamos, conseguimos neutralizar esse tipo de ociosidade ou de arbitrariedade dentro da empresa. Permite propostas para melhoria do desempenho. Opa, quero ouvir, quero levar para a mesa de reunião e ver se vale a pena eu ter uma frota própria de 100 veículos, ou se eu pego e faço a contratação de uma empresa terceirizada de veículos. O que é melhor para mim? Então, eu vou sentar e vou discutir. A manutenção diminui, e aí como que é o custo do carro que eu estou locando, né? Então, são situações, proposta de melhoria. Vamos ver o nível de desempenho, como que está sendo usada a frota dentro da empresa, como é que os colaboradores estão usando. É uma avaliação de desempenho, pessoal. Esclarece se o desempenho está alinhado com o esperado da organização. Para a organização, avaliar o seu potencial humano no curto, médio e longo prazo. Isso é importante, né? Ver o que está acontecendo agora, ver o que pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, e ver aquilo que vai acontecer daqui 20 anos. Esta é a visão, este é o futuro, este é o caminho no qual eu quero seguir para que a minha empresa obtenha sucesso, lucro, evolua com seu patrimônio. Tá certo? Identificar as pessoas que necessitam de suporte, de formação. Opa, a pessoa não é ruim, ela está mal treinada, tá certo? Eu preciso treinar melhor ela. É assim que funciona. Agora, treinei, capacitei, usei todos os meus recursos e aí não funcionou, então a pessoa é ruim mesmo para aquela função. Tá certo? Estou dizendo que ela é ruim para tudo, ela é ruim para aquela função. Talvez eu vou relocar para ela, não deu certo. Opa, então não é tua praia trabalhar com produção, tua praia talvez é outra coisa. Então vai ter que procurar no mercado outra coisa. É assim que funciona o mundo empresarial, o mundo dos negócios, tá certo, pessoal? A gestão do valor agregado, GVA, é considerada como um dos melhores métodos para analisar a evolução dos custos e prazos de um projeto devido à sua eficiência, tá certo? Foi desenvolvida nos anos de 1960 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É um modelo de controle de projetos criado, né, por Quentin Fleming e Joel Kopnall, consultor de gestão e desenvolvedor de software, tá certo? Respectivamente. Olha os caras, consultor de gestão e desenvolvedor de software. Pessoal, lembrem-se do que eu falo desde o ano passado para vocês. Raciocinem, estudem, olhe tudo que está à sua volta, veja as oportunidades, porque elas estão acontecendo. Esses caras aqui que estão na gestão, esses caras que estão desenvolvendo o sistema, o cara, para desenvolver o sistema, ele está conversando com o pessoal da gestão, ele está ouvindo informações, ele está criando metodologias, meu. Ele está criando técnicas, né? Então, a gestão do valor agregado é uma delas, né? Naquele momento, a ideia é criar um padrão para medir o desempenho de um projeto. Olha que interessante. Então, eu faço um projeto e crio um padrão para desenvolver e medir o desempenho daquele projeto, né? Assim, em síntese, podemos dizer que o gestão do valor agregado é uma abordagem estruturada que integra o escopo, ou seja, o projeto, tudo que está dentro do projeto, o cronograma, como vai ser executado, os prazos, as metas e os recursos, né, materiais e humanos, tá certo? E assim nós vamos avançando para essas situações. Ah, professor, então, mas gestão do valor agregado é um instrumento de controle. É um instrumento que vai trabalhar o quê? Linhas de base, medidas integradas, análise, valor planejado, tá certo? Valor agregado, custo real. Então, este é um exercício que a gente tinha que desenvolver. Né, em sala de aula, nós tínhamos que desenvolver na prática, ou tínhamos que fazer uma visita a empresas que empregam isso aí. Né? E aqui em Cornélio nós temos uma incubadora numa outra universidade que faz esse tipo de trabalho, tá certo? Mas a pandemia nos trouxe esse desafio, vamos aqui estudar um pouquinho da parte teórica. Então, a metodologia parte da análise das 3 linhas: base de escopo, custo
e cronograma. Então, o que quer dizer a gestão do valor agregado, pessoal? Que você tem que ter, vamos supor assim, uma metodologia de trabalho, certo? Você tem que olhar para medidas que estão acontecendo dentro do processo ativo ou dentro do desenvolvimento da atividade e fazer, vamos dizer assim, uma análise dessas medidas, certo? Então, aqui ele está dizendo, ó, base de escopo, é o projeto, custo, quais são os gastos, e o cronograma, como você vai gastar tudo isso. É como se fosse construir uma casa e você ter um orçamento para fazer a laje, para fazer o piso, para fazer levantar as paredes, para fazer o telhado. Então, para cada isso, você tem um projeto, né? Para a parte hidráulica, para a parte elétrica, tá entendendo? Então, você tem projetos e você começa a analisar esses projetos, o custo, e faz um cronograma. Ó, primeiro, eu vou fazer a base, depois eu vou levantar as paredes, depois eu faço o piso, ponho a laje, para depois cobrir. Depois, em diante disso, eu já deixei alguns espaços para fazer a parte hidráulica. Aí eu venho com a parte hidráulica. Depois eu faço a parte elétrica. Depois eu tampo tudo isso, começo a fazer o acabamento para terminar a obra, tá certo? Então, é mais ou menos esta avaliação periódica, cronometrada, para a gente ver os gastos. E nisso você vai exercendo, você vai vendo os teus métodos, vai avaliando toda essa situação, tá certo? Então, basicamente, é isso aí, tá certo? A gestão do valor agregado adota os 3 critérios, tá certo? Lá na página 13, na página 14 e na página 15, vocês têm um material farto também para vocês fazerem uma leitura agora nesse feriado e complementar um pouquinho mais esta matéria, beleza? Então, olha lá, valor planejado, custo inicial do projeto. Valor agregado é o custo referente às atividades realizadas. Uma coisa é o que eu planejei, outra coisa é o que está acontecendo. Então, planejado está dentro do projeto, está dentro da base do escopo. Agregado é aquilo que está acontecendo, é o custo das atividades que estão sendo realizadas. E o custo real é aquilo que, quando você terminar o cronograma das atividades, você, fechei meu projeto, quanto eu gastei? Né? Aonde você exerce o controle? Aqui, ó, no agregado. Porque o agregado tem que ficar perto do planejado, ou próximo, ou igual ao planejado, para que depois, a hora que terminar aqui no real, você concluiu o teu projeto com aquilo que você planejou. Então, a base de estudo é isso, tá certo? Aí, a empresa está aí, está percorrendo ela, com todas essas informações você toma decisões mais eficazes, está aqui, ó, é isso aqui mesmo a empresa, ó. Vamos olhar para ela aqui, ó, está aqui os recursos, está aqui as mesas, os computadores, as máquinas, as pessoas, tudo está acontecendo, processo de produção, está aqui a distribuição, ó. Isso é uma empresa, pessoal, tá certo? Aqui está acontecendo as atividades, né, gerando riquezas e fazendo com que nós, né, possamos, ó, vocês têm esse slidezinho aí na página 19. Então, é uma síntese de tudo isso que nós estamos trabalhando. É um sistema, aqui um sistema aberto, né? Nós estamos vendo a figura, onde todas as atividades estão acontecendo, e aqui nós podemos avaliar o desempenho de cada área, das pessoas, das atividades, e nós vamos depois tomar decisões. Planejamento e execução eficiente do projeto, né? A gestão do valor agregado funciona melhor em empresas colaborativas, que têm boa comunicação, que trabalham em equipe, que trabalha cada um executando a sua tarefa integradas e entregando, né, como fornecedor interno e como cliente interno as operações. O que é isso? O que é isso, professor?
O cliente interno é aquele que recebe a informação, fornecedor interno é aquele que fornece a informação. Nós temos isso dentro da empresa também, tá certo? Internamente nós temos clientes e fornecedores, nós podemos dizer assim, fornecedores e clientes de informações, de processos, de produtos, onde tem uma boa colaboração e a empresa trabalha com uma boa comunicação, funciona essa gestão por valor agregado. Complementa outras metodologias de gerenciamento, apoia a diretoria e é importante, né, dentro do planejamento estratégico, dentro de toda a gestão da empresa. Administração por centro de responsabilidade, aqui é um centro de responsabilidade, aqui é outro centro de responsabilidade, aqui é outro centro de responsabilidade, assim por diante. Nós temos vários centros de responsabilidade e nós estudamos algo parecido ano passado, chamado centros de custo, né, que são centros de resultado, onde nós podemos apurar o resultado por aquele centro, por aquela área, por aquela atividades que nós determinamos, tá certo? E o centro de investimento, centro de proveito também, está tudo dentro desta forma de análise. Pessoal, tá aí, demos um tirão de espingarda, passamos essa matéria, complementando aquela na qual eu já fiz a apresentação, tomamos mais tempo, e essa aqui é para fechar o tema, beleza? Assim, nós vamos caminhar depois para uma atividade, e aí nós vamos conversar agora, eu peço que vocês fiquem mais 10 minutinhos aí para a gente tomar essa decisão juntos, beleza? Beleza, professor. Joia. Vamos encerrar aqui.